recém-edificado do Hospital de Urgências de Goiânia, Hugo, inaugurado em 1991 pelo governador Henrique Santino para o atendimento de saúde em Goiás hoje? Bom, eu acho que é um significado de alta valência social, é um marco na saúde do estado de Goiás. Aliás, quando se fala sobre o Hugo, dentro dessa evolução dele nesses 25 anos de funcionamento, eu sou uma testemunha viva de toda essa evolução, porque fui do primeiro grupo, do primeiro ocular da história. Testemunha ocular da história. Pois é, e o hospital de urgência, todo mundo tem a prevenção quanto ao hospital público, né? E você citou aí o Jerominho, o ex-governador Henrique Santino, eu me lembro que ele passou mal uma certa ocasião, médico, estava lá no Palácio das Esmeraldas e recorreu a Hugo para fazer os primeiros atendimentos. Agora, o Henrique Santino, em que pese aí toda a verve dele, né, toda a força da sua personalidade, era um homem do coração, do tamanho do mundo e de uma compreensão do valor, e valorizava o que fazia. Uma ocasião, para ser bem, eu fui conversar com ele sobre a implantação do CIAT, que eu fui o fundador do CIAT, ou seja, o Sistema de Atendimento ao Trauma Pré-Hospitalar. E ele estava, já depois de ministro, lá na Jaiara, em Anápolis, né, tranquilo e tudo, atendendo no PSF. Então ele colocava em prática o que ele pregava e utilizava para o próprio atendimento. Agora, doutor Ciro, o que mudou no Hugo com a gestão através da organização social, o Gerir? Mudou da água para o vinho, Jerominho, né? O Hugo, ele teve sempre altos e baixos, mas sempre foi uma referência, né? Quando foi fundado, à época, por nosso secretário Antônio Faleiros, à época que participou, né, o Henrique Santino era o governador, ele já começou a fazer o diferencial como referência de atendimento. Mas no transcorrer do tempo, por razões aí estruturais, ele foi se degradando, ele foi se sucateando, né? E chegou a tal ponto. Eu faço parte do Conselho de Medicina, na época era o diretor de fiscalização do Conselho, ele não tinha a mínima condição de funcionar, tal o grau de sucateamento que tinha, certo? Então, não foi interditado porque não havia opção, certo? É fácil entender isso, quer dizer, não tinha como fechar o Hugo. Aí, então, o próprio governador Marconi Perillo, junto com outros, idealizou esse sistema de OS, né? E que deu certo. Então, da água pro vinho. E precisa ser ressaltado, né, doutor Ciro, que hoje o Hugo, a saúde no estado de Goiás saiu da mídia negativa. Eu queria dizer agora, indubitavelmente, quer dizer, é um feito fantástico, e a gente não tem que trazer para nós do Hugo apenas os louros dessa vitória, né? Os méritos não. Isso é resultante da união de todos. Foi esquecido até pelas críticas da oposição, né? Foi, a gente continua tendo críticas. Eu acho que o conflito, a crítica, desde que seja ética, né, ela é positiva. Às vezes até construtiva, ajuda bem. Com certeza, e a gente não tem, eu nunca teria a ingenuidade ou a pretensão de pensar que nós não vamos errar, não vamos ter dificuldades. Lá é um local de dificuldades, mas a gente tem que diuturnamente estar, em primeiro lugar, trabalhando com humildade, reconhecendo os erros e procurando corrigi-los. Doutor Ciro, há uma crítica recorrente nas redes sociais de que o Hugo, antes da OS, atendia muito mais pessoas. É pertinente? Como é que se explica isso? Não, esse é um grande equívoco. O Hugo chegou ao ponto que ele era um grande ambulatório, era um grande cais. Então o cidadão torceu o pé lá no Jardim Curitiba, lá na periferia de Goiânia, num jogo de futebol, corria para o Hugo para colocar uma botinha engessada. Às vezes, ao invés de recorrer a um cais, estaria mais perto. Lá então denava abscesso, curava, tratava de unha encravada, de berne, de tudo que se possa imaginar, né? E não é assim, o Hugo é uma referência terciária em trauma e tem que se dedicar a isso. Então, com muita luta, nós estamos conquistando isso. Agora, tem um problema que realmente é difícil. Nós somos um pronto-socorro público, de portas abertas, ágil, procuramos atender
a todo cidadão nos casos de emergência, mas temos uma classificação de risco dentro dos padrões internacionais, é avaliado o perfil do paciente ou da vítima de acidente, né? E se for caso do perfil do Hugo, interna. Se não for, a gente estabiliza. Por exemplo, chega um cidadão com uma cólica renal, que é uma coisa que tem que ser cuidada, né? Quer dizer, quem sabe é quem está sentindo, né? Pode não ter risco de morte, e como de fato não tem, mas a gente tem que minorar o sofrimento. Então esse paciente recebe a medicação analgésica, é estabilizado e de imediato é encaminhado para outros locais. Daí, certo, o fato da gente ter conseguido acabar com as macas. Ninguém acreditava que um hospital público, referência, num local em que não há uma hierarquização de serviço, conseguisse esse feito. E hoje o Hugo não tem nenhuma marca mais. Estamos entrevistando hoje o Ciro Ricardo, que é diretor-geral do Hugo. Doutor Ciro, só fala aí com a boca cheia, né, do Hugo. Com certeza. Mas aí a gente fala, é um hospital referência, mas aí eu queria saber os procedimentos cirúrgicos ali dentro do hospital. O senhor tem uns números aí sobre esses procedimentos? Quantas mil pessoas passam ali? Ah, com certeza. A gente tem lá no Hugo, para ter sempre a estatística é boa comparativamente, é o antes e depois, né? A gente atendia aí, no ano 2011, por exemplo, foram 9.136 cirurgias, e em 2014, que é o ano passado, que a gente fechou a estatística do ano, foram 14.330 cirurgias. Só cirurgia grande. Doutor Ciro, e internações em enfermaria, por exemplo? Internação em enfermaria, nós tínhamos 14.200. O ano passado tivemos 19.600. Pois é, fala-se que o Hugo também tem UTI de alta tecnologia, né? Perfeitamente. Essas internações na UTI. Nós temos aí, eram em 2011, 1.300 internações, em 2014, 1.825. Doutor Ciro Ricardo, você falou agora há pouco que é comum a pessoa ter um trauma em casa, um acidente, recorrer ao Hugo. Vamos responder a uma pergunta recorrente. Que casos podem e devem ser encaminhados ao Hospital de Urgência de Goiânia? São os casos dos traumas maiores. Quer dizer, se a gente for analisar a estatística de acidentes desse mundo tão conturbado que a gente tem, quer dizer, o X do problema, o nórdio, certo? É a própria estrutura da cidade. Né? A cidade passou de 1 milhão de habitantes para se controlar banditismo, mendicância, é um desafio muito grande. Então, se o Hugo passar a atender indiscriminadamente, como fazia anteriormente, todo e qualquer paciente com todo e qualquer tipo de trauma, ele acabaria indiretamente prejudicando quem realmente precisa dele. Quem são esses? São as fraturas expostas, é o traumatismo cranioencefálico. Os acidentados de moto, né? Os acidentados de moto com gravidade. Grave. Então, é isso que a gente faz. Mas antes que o Hugo, Ivan, é o Hospital de Urgências de Goiânia, mas atende todo o estado e às vezes até de outros estados, né? Até de outros países. Nós temos casos aí de boliviano, de peruano, certo? De paraguaio que vai para por incrível que pareça. Nós temos o serviço de cirurgia bucomaxilofacial. Anteriormente, Ivan, Jeromim, o cidadão que quebrasse o queixo aí no acidente, ele tinha que ficar com o queixo torto pro resto da vida, ou então procurar ir para Brasília ou para São Paulo. Hoje o nosso serviço faz, né, esse atendimento. E como há uma carência em todo o Centro-Oeste, a demanda é grande, a gente procura resolver. Agora, doutor Ciro, nós observamos pelo noticiário que o Hugo foi visitado recentemente por comissões de alguns estados brasileiros na busca exatamente de copiar esse modelo. Quem foi que visitou e o que se encaminhou nesse sentido? Bom, foram vários governadores do Mato Grosso, tanto o Mato Grosso quanto o Mato Grosso do Sul, da Paraíba, do Rio de Janeiro, daqui de Brasília, certo? Do Maranhão. Então, a gente tem recebido a todos e todos ficam admirados. Eu queria perguntar para o senhor exatamente que impressão tem deixado o serviço realizado pelo Hugo nessas comitivas que querem copiar o modelo. Imagina um hospital que estava sucateado, que foi completamente reformado, né? Quer dizer, tudo que a gente fez ali, tanto na estrutura física, né? Certo?
quanto na parte de manutenção, de proporcionar o material de consumo, os equipamentos, medicamentos e mais do que isso, que é o maior desafio, a parte de ensino e pesquisa. O Hugo hoje tem 1.200 estagiários ano, tem 80 residentes, serviço de residência credenciado pelo MEC, certo? Com palestras, com conferências, então é um organismo vivo dentro da capacitação continuada de seus funcionários, certo? E dos cursos para outros funcionários de outras unidades. Agora, para o senhor que viu aquele hospital nascer, na opinião do senhor, qual é o significado desse tipo de procura pela gestão da saúde implementada em Goiás? Eu acho que a gente tem que dar os parabéns, em primeiro lugar, ao governador Marconi Perillo, que foi o político ousado, corajoso, que teve a coragem de quebrar esses paradigmas e de mudar esse sistema. A gente sabe que isso dentro do contexto político e do jogo de interesses pessoais não é fácil. Pouca gente acreditava nisso. E nós estamos felizes com a vitória, sabemos dos nossos problemas, temos consciência de nossa limitação, mas vemos isso tudo com humildade, com determinação e com luta para errar o menos possível e para atender o máximo possível de pacientes. O senhor citou o governador Marconi Perillo e ele afirmou que é dia 6 de julho próximo agora, às 10 horas, o governo estará entregando ao funcionamento o novo Hospital de Urgências de Goiânia, denominado agora UGOL, na região noroeste. Uma justa homenagem ao nosso governador Otávio Lage. E vai desafogar o trabalho do Hugo? Olha, eu não diria simplesmente isso, mas vai dar um plus na qualidade do atendimento, porque tem certas referências, como o Grande Queimado, o atendimento de pequenas crianças, que a gente se vê forçado a atender, sem contar os pacientes enjeitados, excluídos pelo sistema, aqueles que ninguém quer. Certo? Não, ninguém quer, leva para o que o Hugo atende. E ontem nós tivemos aqui até a ligação do Dr. Fernandes, ele falava o seguinte: fala-se que o Hugo pode se transformar em um hospital especializado. Como é que seria isso? Não, o Hugo já é um hospital de referência para o grande trauma. A vocação do Hugo é para o tratamento ortopédico, neurocirúrgico, de cirurgia geral, né? Ele já seria considerado especializado, mas nós não podemos nos esquecer que é um pronto-socorro público num país que ainda não tem, falta tudo ainda, a infraestrutura e paga o preço da sua eficiência no sistema deficiente. Opa, vamos pro Hugo, porque lá resolve tudo. A gente sabe que existe muita coisa a melhorar ainda, mas eu gostaria de fazer meu preito aqui de gratidão. Citar pessoas eu acho que é sempre importante, como nós citamos o Henrique Santino, que eu acho que está aqui entre nós três, que era uma pessoa admirável. O governador Marconi Perillo, o Fernando Cupertino, o Faleiros, que é uma pessoa de profundo conhecimento. Uma visão ampla. Um avião para trabalhar. Visão ampla. O atual secretário, que está dando todo o apoio também, não é? Aproveitar e mandar um abraço do Dr. Sérgio Daia. O Dr. Sérgio Daia também. Organização Social. Sérgio Daia é o nosso parceirão, né? O nosso amigo Creire é admirável, né? Admirável, né? O atendimento do Creire. E eu gostaria de dizer que há essa interdependência entre o Hugo, o Creire e os outros hospitais materno e infantil, e a gente trabalha em conjunto. Agora, só para citar que o Hugo 2, o Hélio Ponciano, que é o diretor atual, o Luizinho, que era diretor lá do HC, o Paulo Evangelista, são crias do Hugo. E não tem uma semana que nós não discutimos como vai ser a relação entre o Hugo 1 e o Hugo 2. Agora, doutor Ciro Ricardo, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Como médico experiente que é, qual é a avaliação que o senhor faz do trabalho da área de saúde realizada hoje pelo governo de Goiás? Eu faço a melhor avaliação possível. O pessoal se esquece de uma coisa, sabe, Jerome? Que a autonomia, a lei é claro, os municípios são autônomos, a gestão é própria, certo? Mas agora eu acho que cada município teria que esgotar todos os recursos no sentido de resolver os problemas no seu local de origem. Ou seja, lá, agora o trabalho que foi feito, a transformação do atendimento, até cego vê. A não ser que haja uma intenção maldosa
de fazer a crítica pela crítica, né, com política. Isso reforça também aquela tese defendida pelo governador Marconi Perillo, né, de regionalizar o atendimento, de criar os hospitais regionais, principalmente na região do entorno de Brasília. Você tem aí um misto aí de cidades de todos os perfis. Qualquer região que a gente pegar, você pega Rio Verde, a região sudoeste, você tem a Rio Verde, a região Santa Helena, mas você tem pequenas cidades que não tem condição de proporcionar. Então, os consórcios municipais de saúde, esse conceito do trabalho conjunto, cada um cumprindo um papel, mas desenvolvendo a saúde básica, e mais do que isso, quando a gente vai num local desenvolvido, a prevenção, né? Essa prevenção passiva das vias públicas boas, com rebaixamento de calçada, com sinalização, com tudo, para diminuir o índice de mortalidade. É inadmissível a gente ter uma legião aí de amputados, de sequelados, com traumas para eles e para sua própria família, em decorrência da falta de infraestrutura. Agora eu quero perguntar, o que o médico Ciro Ricardo pretende ainda realizar à frente do Hugo para marcar de vez ainda mais a sua atuação à frente daquele hospital de urgência? Eu sou um eterno apaixonado pela medicina. Eu acho que a gente tem que trabalhar não como trabalho. Coisa boa é a gente fazer o que gosta, que aí a gente não precisa trabalhar. Vê isso como uma missão. E você é o principal exemplo de que você é um jovem. Você é um garotão, não é? Com todo entusiasmo, com toda força, eu procuro te imitar, certo? Se eu conseguir ser o que você certo? Eu já me dou feliz. Se Deus me der saúde, eu pretendo continuar. Mas dizem que a velocidade máxima nas rodovias, antigamente a velocidade máxima 80, já passaram para 110, eu pretendo chegar lá. Vai, com certeza. O Jerominho vai virar um velocímetro. Vai. Doutor Ciro Ricardo, diretor-geral do Hugo, há algum trabalho voluntário lá no Hospital de Urgência de Goiânia? Sim, o Hugo tem que contar com a participação de todos. A direção incentiva esse tipo de... Com certeza. É claro que existe legislação própria sobre isso, porque a lei é clara, né? E, como se diz, essas nuances da lei, né? Alguém já disse, dura lex sed latex, né? A lei é dura, mas espicha, né? Você pode lex sed lex. Mas então, completando a resposta, a gente tem trabalho voluntário, tem coisas maravilhosas que a gente faz em relação à arte, a shows, né? Então, isso é importantíssimo, essa parte social, para o bom acolhimento ao paciente, para a felicidade do paciente. A Marina Albuquerque, ela é aqui do centro, está perguntando se o Hugo faz restrições a pacientes de outros estados. Parece que não, né? Não, de forma nenhuma. Somos todos brasileiros, né? O que existe restrição, nós fazemos restrição ao oportunismo. O que significa isso? Alguém procurar encaminhar coisa que não é do perfil do Hugo, né? E, felizmente, já está havendo um senso comum, nós já conseguimos criar uma massa crítica de que não se pode encaminhar casos. Por exemplo, imagina você com a emergência cheia de politraumatizados, com fraturas expostas, com lesões, né, abertas e tudo, e chega um paciente que tem que ser ressaltado, tem o direito ao atendimento, mas chega com a doença infecto-contagiosa grave, né, certo? A gente tem que acolher, mas existem outras unidades que teriam que receber esse perfil de paciente, não é? Então, ou então um paciente que é atendido num hospital privado, aí quando complica, faz uma osteomielite, fala, não, agora nós não queremos mais atender, porque fica muito caro, vamos desovar esse paciente lá no Hugo. Então nós trabalhamos muito em relação a isso, tendo como prisma, como objetivo, salvaguardar o atendimento a quem realmente é do perfil do Hugo. Doutor Ciro Ricardo, nosso tempo está terminando, mas eu queria fazer uma última pergunta, aproveitando a experiência do senhor, depois de ver aí o Mais Médico, importando médicos de Cuba, de outros países, e agora essa medicina que está sendo praticada no Brasil. Quais são as maiores dificuldades enfrentadas hoje? Eu acho que a maior dificuldade reside na parte da boa formação profissional, né? Certo? Então há um aumento
crescimento incrível da população. A população cresce em progressão geométrica aí, não é? E esse artifício do governo federal de importar mais médicos, com altas suspeitas de cunho político, de propaganda, de ideologias e tudo, foge totalmente do escopo ou do objetivo de um governo que queira criar, né, um serviço de atendimento médico de qualidade. Então, o que eu acho é que o médico investir mais primeiro, tem que ter uma valorização profissional maior, da mesma forma que os militares anteriormente, o pessoal até da justiça, certo? Que a gente acompanhou essa evolução toda, e que tem uma valorização salarial, né? O salário E não basta colocar um médico aqui lá no interior se não tem nem o laboratório para fazer exame. Não tem laboratório, não tem estrutura. E eu militei no interior, eu fiquei lá em São Miguel do Araguaia durante muitos anos, né? Durante 18 anos como médico. Aprendeu a pescar lá nesse período? Muito, e até hoje eu gosto. Eu defendi. Você está lá. É muito bom. Mas doutor Ciro Ricardo Pires de Castro, muito obrigado ao senhor por ter comparecido em frente aos nossos microfones, mostrando para Goiás, através das emissoras que transmitem Falando Francamente, o que é o atendimento no Hugo, o Hospital de Urgências de Goiânia. Eu agradeço muito a oportunidade, Romina, pela Rádio Mil, com todas as suas associadas. Aí eu sei do alcance do programa de vocês, da importância que ele tem dentro do contexto da informação. E aproveito para fazer um convite para tomar um café lá com a gente, né? Para ver o trabalho nosso, ver as dificuldades que a gente ainda enfrenta e que eu tenho certeza vamos enfrentar. Mas, acima de tudo, é a oportunidade de mostrar para a população que o Hugo é o porto seguro, aonde podem amarrar suas canoas, certo? Voadeiras, todos aqueles que estiverem com problema do perfil do hospital. Eu tenho 2 sobrinhos médicos, Luiz Felipe e Alexander, que não estão no Hugo, mas elogiam muito o trabalho. Que beleza, que coisa boa. Muito obrigado, senhor. Eu que agradeço. Senhor. Eu que agradeço. Senhor. Eu que agradeço.